E eu vou, dia 22, para o Japão, vou numa missão oficial, inclusive um convite especial, porque o imperador do Japão não recebe qualquer presidente da República. Como ele sabe que eu sou amigo dos japoneses aqui do Brasil, ele me convidou e eu vou ter um encontro com o imperador e com a imperatriz, vou ter um encontro com o ministro, vou discutir mais comércio, mais investimento, mais troca de conhecimento científico e tecnológico, mais investimento cultural, ou seja, o Japão é um parceiro extraordinário, porque o Japão está aqui desde 1908 e o Brasil deve muito ao Japão. Ou seja, a nossa agricultura não teria dado os avanços que deu se não fossem os japoneses na década de 70, sobretudo, sabe, no Cerrado brasileiro. Obviamente que nós temos a Embrapa, que é possivelmente a mais importante empresa de tecnologia agrícola do mundo, mas os japoneses deram uma mão muito grande. Também na indústria. Os japoneses nos ajudaram muito na agricultura, sabe, na colheita de café, que foi o primeiro serviço que eles tiveram aqui. Então eu vou ao Japão em agradecimento também ao que o Japão representa no Brasil. Eu fui a primeira vez ao Japão em 1975, por causa da Toyota, lá em São Bernardo do Campo. Tinha um congresso dos trabalhadores da Toyota e eu fui convidado e eu fui ao Japão. Bem, eu agora queria dizer para vocês que essas notícias boas que o Haddad deu, que o Alckmin deu, que o Moisés deu, que o Leandro deu, que a Maria deu, eu queria que vocês soubessem que eu tenho a compreensão de um mundo econômico diferente de algumas pessoas. Eu acho que um país, ele só é soberano não porque ele tem um território grande, porque ele tem fronteira marítima, fronteira seca, porque ele tem muito soldado. Um país, para ser soberano, ele tem que o povo vivendo com qualidade de vida. É a qualidade de vida do povo que garante a soberania de um país. E nós, então, estamos fazendo isso. Quando eu ouço o discurso da Mariá, eu fico imaginando a vida da Mariá como a minha vida. Eu nasci numa região muito pobre de Pernambuco. Todo mundo sabe que eu não tenho um diploma universitário, eu tenho apenas um curso técnico. Eu sou o primeiro presidente da República do país a não ter diploma universitário. E eu sempre quis provar de que a inteligência de um ser humano ela não está ligada à quantidade de anos de escolaridade que ele tem. A universidade dá à pessoa conhecimento, e conhecimento profundo, que ele pode aperfeiçoar a sua própria inteligência. Mas a inteligência é outra coisa, que você nasce com ela, que você aumenta ela e qualifica ela de acordo com quem você conversa, do mundo que você vive, e da capacidade de escutar muito, ouvir muito. Não sei se vocês perceberam que eu tenho a orelha caída de tanto escutar. Eu escuto muito para aprender. E cada um de vocês que fala uma coisa comigo, eu aprendo uma palavra, aprendo duas palavras, aprendo uma vírgula. E assim o mundo vai levando, e por isso eu cheguei à presidência da República. E não foi fácil chegar aqui. A primeira eleição que eu disputei com o Ulisses Guimarães, com o Brizola, com o Maluf, com o Aureliano Chaves, com o Afif Domingues, com o Mário Covas, era só papa da política, eu era o bagrio metalúrgico do São Bernardo do Campo. E eu estou aqui. E estou aqui por causa de vocês. E todas as políticas públicas que eu faço exatamente porque eu tenho uma compreensão de que se não houver uma evolução da sociedade, a começar pelas pessoas mais simples, mais humildes, pelas pessoas de baixo, pelas pessoas que trabalham e que produzem, o mundo nunca será justo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe, nós estamos fazendo, com essa medida que nós anunciamos hoje, nós vamos beneficiar 10 milhões de mulheres e homens. E sabe quem vai pagar para que a gente possa dar esse benefício para 10 milhões? Apenas 141 mil brasileiros que ganham acima de 600 mil reais por mês. 1 milhão por mês, 1,5 milhão. Então nós estamos estabelecendo uma pequena contribuição para quem ganha 600 mil por ano, 1 milhão por ano, para descontar das pessoas que ganham até 5 mil reais o imposto de renda. Não tem política mais justa do que essa. Não tem política mais humanista do que essa. Não tem política mais fraterna do que essa. Ou seja, nós estamos tirando de alguém que tem muito para dar para as pessoas que trabalham muito e não tem quase nada. Então, é essa política que eu acredito, uma política de distribuição de renda,
distribuição de recursos. Para quê? Para que todos tenham um pouco de recurso para fazer a economia girar. Como é que eu tenho a compreensão de economista? Eu tenho na cabeça a seguinte ideia: muito dinheiro na mão de poucos significa manutenção da pobreza, da miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava perguntando aqui para o companheiro Evandro Maggio quantas pessoas ele acha que tem aqui. Ele falou 120 pessoas, ou 130. Vamos supor, Maria, que tenha 130 pessoas. E vamos supor que eu tivesse 130 mil reais aqui e eu desse só para você. O que iria acontecer se eu desse 130 mil reais só para Maria? Ela ia correr para um banco, iria depositar esse dinheiro numa conta que ia render juro para ela e você iria ficar chupando o dedo. Ou seja, só uma ia ganhar 130 mil reais. Na minha cabeça, ao invés de dar 130 mil para ela, eu teria que dar R$1.000 para cada um de vocês que está aqui. O que iria acontecer? Ninguém iria para o banco. Vocês iriam para o armazém comprar coisa para comer, para a padaria comprar coisa para comer, comprar um brinquedo para o filho, comprar um presentinho para o filho. Esse dinheiro circularia entre todo mundo e todo mundo teria acesso a alguma coisa. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo é fazer com que todo mundo tenha acesso a um pouco mais de dinheiro, porque quando vocês têm dinheiro, vocês vão no comércio, vão comprar uma coisa, vão gerar um emprego no comércio, o comércio vai vender, ele vai ter que adquirir uma coisa da indústria, a indústria vai ter que contratar mais trabalhador, vai pagar mais um salário, será mais comércio, e assim a economia cresce. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, se não entenderam os 130 mil que eu não dei para Maria, que eu dei para todo mundo aqui. Quando eu deixei a presidência da República, dia 1º de janeiro de 2011, o Brasil emplacava 3.600.000 carros por ano. Presta atenção, o Brasil emplacava 3.600.000 carros em 2010. Quando eu votei em 2023, o Brasil só emplacava 1.600.000 carros por ano. Caiu menos da metade. Isso significou o quê? Mais desemprego, menos salário, menos comércio, menos circulação de dinheiro. Então, quando nós votamos, qual é o meu desejo? Fazer a indústria crescer, fazer o comércio crescer, fazer crescer o salário das pessoas. É por isso que nós já aumentamos 2 anos seguidos o salário mínimo acima da inflação. É por isso que 90% dos sindicatos faz acordo acima da inflação. Porque quando vocês têm dinheiro no bolso, as coisas começam a funcionar. E nós já chegamos este ano a emplacar, no final de 2024, 2.600.000 carros. Já crescemos quase 1 milhão de carros emplacados em 2 anos de governo. E eu quero chegar, companheiro Maggio, a 3.600.000 no ano que vem. E eu quero chegar a 4 no outro ano. Eu quero chegar a 5 no outro ano. Primeiro porque eu acho que todo mundo tem direito de ter um carro. Vocês não estão trabalhando na Toyota para produzir carro só para o Lula comprar. Vocês estão produzindo carro porque vocês também querem ter a oportunidade de poder comprar um carrinho e andar no carrinho que vocês montaram, pegar no volante que vocês montaram. Não é isso? Sentar no banco que vocês colocaram. É para isso que a gente vive, porque a gente quer uma palavra chamada prosperidade. A gente não trabalha para atrasar, para ficar pobre, para comer mal, para te vestir mal, para passear mal, para não ter férias, para ir no cinema, para ir no teatro. Não! A gente trabalha exatamente para o contrário. A gente trabalha porque a gente quer avançar na vida, a gente quer ter uma família bem, a gente quer ter nosso filho bem tratado, a gente quer escola de qualidade, a gente quer ter uma casinha boa. É para isso que a gente nasce, é para isso que a gente trabalha, e é para isso que a gente também quer que vocês estudem. O governo não vai fazer vocês estudarem. O que o governo faz é abrir a porta para vocês entrarem. E aí vai depender do esforço de vocês. A semana passada, o Alckmin e Maggio, eu recebi uma menina lá no meu gabinete em Brasília. Ela é filha de um camponês na cidade de Brasilândia, em Brasília, Ceilândia. O pai dela é trabalhador rural. Essa menina
com 18 anos de idade, ela fez 5 vestibulares em medicina e passou nos 5. Vocês sabem o que é alguém passar em 5 vestibulares de medicina, que é o curso mais difícil que tem, que é o curso mais procurado, que é o curso mais caro? Essa menina, ela teve, sei lá o que foi, o dom de passar em 5. E eu falei para ela, querida Joyce, o nome dela é Joyce. Ô Joyce, por que você acha que você passou? Ela falou, primeiro, porque eu pedi para Deus. E Deus me atendeu. Segundo, porque eu estudei. Eu não ia para balada, eu não saía de sábado e domingo. Quando Deus disse que eu ia ser médica, eu então me dediquei e estudei. E para isso nós temos que ter claro, se a gente quiser vencer na vida, a gente tem que se dedicar, estudar, sabe? A gente tem que tentar ser o primeiro sempre. A gente tem que se esforçar. Senão a gente não ganha medalha de ouro numa Olimpíada, a gente não ganha cargo de chefe numa fábrica, a gente não conquista o orgulho que a Maria conquistou, a menina que veio do Ceará e agora já virou dirigente sindical representando vocês. Isso que é maravilhoso, é a gente vencer na vida. A minha mãe nasceu e morreu analfabeta. A minha mãe não sabia fazer um ó com um copo. E ela morreu nos anos 80. Eu fico imaginando a alegria da minha mãe, porque eu sei que ela está no céu, olhando para mim, e eu era o caçula dela. Ela fala, meu cabeçudinho Lulinha, chegou lá. Então é isso que me dá orgulho, e quando vejo vocês vencendo na vida, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho, tem tudo que a gente puder fazer, para fazer com que chegue um pouquinho mais de dinheiro na mão de vocês, para que chegue um pouquinho mais de educação na mão de vocês, para que vocês possam se transformar em doutor, para que vocês possam ser filósofos, possam ser cientista político, possam ser engenheira, possam ser médica, o que vocês quiserem. Veja que absurdo quando a gente acredita, gente. Eu sou o presidente da República que mais fiz universidade federal nesse país, mais fiz escola técnica nesse país, mais coloquei estudantes na universidade. Não é que eu coloquei, eu criei vaga para o povo estudar. Porque eu quero que o filho de uma empregada doméstica possa estar na universidade estudando o que ela quiser. Eu quero que o filho de uma metalúrgica como você possa estar estudando. Porque se a gente não mudar o mundo, nós estamos azarados. Ou seja, quando o cara nasce pobre, ele já sabe. Ah, meu filho nasceu pobre, ele não vai ter profissão, ele vai ser ajudante geral. Não. É o Estado que tem que garantir a vocês que não tiveram a oportunidade de estudar, o direito do filho de vocês estudarem e ter acesso às coisas. E é por isso que a gente vai aos pouquinhos, falando com a Haddad, falando com o Marinho, falando com o Alckmin, falando com os outros ministros, para a gente ir criando benefício, até que esse país se transforme num país civilizado, um país de classe média, onde a gente possa comer do bom e do melhor, possa vestir do bom e do melhor, possa passear aonde que a gente quiser, possa tirar férias. Esse que é o mundo que eu desejo. É por esse mundo que eu brigo. E é por esse mundo que eu quero que vocês briguem. E eu quero agradecer a Toyota. Eu conheço o toyotismo, companheiro Mágio. Eu conheço o toyotismo desde os anos 80. Desde o meu começo na vida sindical, que eu ouço falar do famoso toyotismo, o jeito de se trabalhar, sabe, na produção na Toyota. E eu fui abraçar um monte de companheiros e companheiras, e eu vi a alegria das meninas e dos companheiros. Sabe, significa, sabe, que vocês estão bem no trabalho, significa que vocês estão sendo bem tratados, significa que vocês estão tendo certeza que vocês vão vencer na vida. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, eu quero que vocês saibam, eu saio daqui para o Japão, vou encontrar com o imperador e vou dizer, imperador, sabe onde que eu fui? Na última quarta-feira eu fui na Toyota. E posso lhe dizer que a Toyota tem os trabalhadores brasileiros e japoneses que fabrica o carro de melhor qualidade que o mundo fabrica. E nós queremos mais investimento e mais desenvolvimento. Por isso, Evandro, muito obrigado pela visita, muito obrigado à diretoria da Toyota e, sobretudo, muito obrigado às meninas e os meninos que nos receberam também. Um beijo no coração de vocês. E queria falar para vocês
governar um país do tamanho do Brasil, com as complexidades do Brasil, é um trabalho complexo e nós precisamos de uma pessoa com experiência à frente da presidência da República para conseguir dar conta dos desafios do nosso dia a dia. O objetivo do presidente Lula, de toda a equipe, estou aqui com ministros de Estado, com o Marinho, com o Alckmin, que lidera o MIDIC, é concluir 4 anos de mandato, entregando um país melhor para o povo brasileiro. E alguns desafios que o presidente nos colocou eram de difícil solução técnica, não era simples. Quando eu falo que é de difícil solução técnica, é porque às vezes você sabe que na política você vai ter dificuldade de aprovar, ou então você não vai ter uma tecnologia disponível para apresentar essa solução. E o que aconteceu nas últimas 2 semanas, presidente Alckmin, é uma coisa que faz crer que todo esforço vale a pena. Em primeiro lugar, semana passada, nós conseguimos estender aos trabalhadores seletistas não aposentados na ativa os mesmos direitos dos aposentados e dos servidores públicos. O que vem a ser isso? Quando você é servidor público, você tem lá um prefeito, um governador, um presidente que paga o seu salário com um risco baixíssimo de inadimplência. Em geral, o patrão, o Estado, vamos dizer assim, paga o salário no final do mês. Tem uma outra exceção quando um prefeito ou um governador está em dificuldade, mas a regra é receber o salário no final do mês. O aposentado, ele é, entre aspas, beneficiário, como se fosse um empregado do INSS. E o INSS é um órgão federal que paga a aposentadoria de dezenas de milhares de aposentados. E esses trabalhadores, eles tinham direito a ir num banco e fazer um crédito consignado. E esse crédito consignado, ele gira em torno de 2% de juro ao mês, que não é baixo. Mas na comparação com o crédito pessoal, quando você vai num banco e não oferece garantia, ele é 1/3 do que o banco cobra. Quando você vai num banco assim, né, de mão abanando, e fala, olha, eu quero R$1.000 aqui para pagar em 10 vezes. Ele vai te emprestar, mas ele vai te cobrar de 5% a 6% ao mês. Então, quando você vai fazer a conta, você vai pagar, por R$1.000, você vai pagar 150 de prestação. Você fala, não, cabe no meu bolso. Mas quando você vai fazer a conta do juro que você está pagando um juro que está beirando 50% ao ano, ou mais. O que o presidente Lula determinou a nós, a mim e ao Marinho? Que inventasse uma fórmula de fazer o consignado chegar ao setor privado. E nós lançamos, por medida provisória, um expediente, um instrumento que vai estar à disposição de todos vocês a partir da semana que vem. Na verdade, é a partir de sexta-feira, mas eu estou jogando para a semana que vem. Em que você vai poder chegar para o banco e oferecer como garantia a tua trajetória como trabalhador. Você tem gente aqui que está há 2 anos, tem gente que está há 5, tem gente que está há 10 trabalhando na Toyota. Essa pessoa chega num banco e oferece, olha, eu tenho um salário, quero dar em consignação para um empréstimo. E a taxa de juro vai lá para baixo. Cai de 6 para 3, de 5 para 2,5, para 2. E você, eventualmente, quer fazer um investimento, quer trocar um eletrodoméstico, quer comprar um carro, quer fazer alguma coisa que exija um volume de recursos ou enfrentar uma adversidade, um imprevisto. Quem é de nós que não tem, às vezes, que recorrer ao empréstimo para enfrentar algo que não estava nas nossas previsões? Você vai ter agora esse instrumento para poder chegar ao banco como um aposentado, como um servidor público e gozar das mesmas facilidades que esses trabalhadores gozam. A segunda coisa tem o mesmo objetivo: aumentar o poder de compra de quem trabalha. É essa ideia que não é nova. Ela já foi prometida no passado por outros políticos e nunca foi honrada. E é muito ruim uma pessoa propor uma coisa para ganhar a eleição e depois ter 4 anos para realizar, às vezes 8 anos para realizar, e ele não concretiza aquilo.
Então vocês já devem ter ouvido de outras pessoas, se eu chegar à presidência, isso, aquilo, eu vou isentar o trabalhador de imposto de renda. Quem ganha até R$5.000 vai ficar isento de imposto de renda. Muita gente faz a promessa sem fazer a conta. E quando chega na planilha, fala, pô, não vai ter dinheiro para isso. Eu não vou conseguir abrir mão desse recurso. O presidente Lula, que já tinha governado o país 8 anos, na campanha de 2022, contrariou a sua equipe de governo, a sua equipe de programa de governo, melhor dizendo, e disse, olha, eu conheço esse negócio, eu conheço a Receita Federal e sei que é viável. Sei que é viável. E eu quero dizer para os trabalhadores que já foram expostos a essa promessa, que não foi cumprida, que se eu chegar à presidência de novo, eu vou cumprir. E ele colocou no plano de governo dele a proposta de isenção até R$5.000. Para dizer bem a verdade, eu acho que pouca gente acreditou. Pouca gente acreditou. Será que vai acontecer? Será que vai ser possível? E, de fato, eu não estava na campanha do presidente, que eu estava disputando o governo do Estado aqui em 22. E quando eu fui convidado pelo presidente para assumir a Fazenda, o pessoal até tirou um sarro de mim. Falou, Haddad, você tem um abacaxi para descascar. Porque o presidente colocou no plano de governo a isenção até 5.000. Quero dizer para vocês que deu muito trabalho viabilizar. Mas com uma equipe técnica de alta qualidade, que o Estado brasileiro dispõe, nós conseguimos chegar a um desenho que vai permitir, a partir de 1º de janeiro de 2026, que todo trabalhador que ganha até R$5.000 vai pagar 0 de imposto de renda. E quem ganhar até R$7.000 vai pagar menos do que pagaria hoje com a tabela que está em vigor. Então o benefício não vai até 5.000, o benefício vai até 7.000, mas até 5 você vai estar isento de imposto de renda. Por um trabalhador, presidente, nós fizemos as contas. Um trabalhador que ganha na faixa de 4 a 5.000 reais, isso vai significar quase um 14º salário. Essa é a economia que a pessoa vai ter ao longo de 12 meses. Uma economia de quase um salário mensal. Isso é muito importante para uma família. Porque se você combinar todas as políticas públicas que o presidente recuperou em apenas 2 anos e 3 meses, e é muito pouco tempo de governo, mas para uma pessoa experimentada é o suficiente para fazer mudanças expressivas, vocês vão ver que todos os programas sociais, todos, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos os PROPAC, todos os programas sociais foram reabilitados e novos programas entraram em operação para beneficiar o aluno do ensino médio com pé de meia, o trabalhador do setor privado com crédito consignado, o trabalhador até R$5.000 por mês com isenção de imposto de renda. Então, quando você combina tudo isso, você tem um país que vai se reconstruindo e vai abrindo uma perspectiva nova para as pessoas que querem ascender, que querem se desenvolver, mas honestamente, dignamente, o suor do seu trabalho, mas vendo uma perspectiva de futuro. Porque ninguém reclama de trabalhar, ao contrário, às vezes as pessoas reclamam de não ter trabalho. Mas a gente, além de trabalhar, a gente quer olhar para frente e ver uma perspectiva de futuro. Quando eu fui ministro da Educação do presidente Lula, o desafio nosso, lá do Ministério da Educação, era fazer o trabalhador enxergar o seu filho numa universidade. E quantas coisas foram feitas, inclusive aqui em Sorocaba, para permitir que uma pessoa pudesse enxergar a nova geração com diploma universitário na mão. Então foi a expansão das universidades federais, foi o ProUni, foi o FIES Enfiador, foram as cotas, foi a Universidade Aberta do Brasil, foi um conjunto enorme para possibilitar que uma pessoa fosse filha ou filho de uma empregada doméstica falasse: eu sonho em ser médico, eu sonho em ser engenheiro, eu sonho em ser metalúrgico, eu sonho em ser enfermeiro, eu sonho em ser professor, e conquistasse esse direito que deveria ser assegurado a todo brasileiro. Poder progredir na medida da sua vocação e do seu esforço individual. Essas coisas têm muita importância, e se a gente olhar para o filme
nós vamos ver que quando tem governos que olham para o povo, as coisas começam a mudar para melhor. Não falta talento no Brasil, não falta oportunidade no Brasil, não falta gente trabalhadora no Brasil, às vezes falta uma pessoa com a sensibilidade de abrir portas, para que as pessoas cresçam na sua profissão, junto à sua família, consigam progredir com o seu esforço, com o seu talento, com a sua criatividade. Então eu estou aqui para dizer para vocês que o Brasil ganha, nos últimos 15 dias, o Brasil ganha 2 novos instrumentos para viabilizar o sonho de cada um. O crédito consignado privado, que vai abrir muitas oportunidades, inclusive para quem quer empreender. Porque eu espero que muita gente que hoje está no emprego seletista, de repente, com o crédito, possa pensar em empreender, inclusive em colaboração com a empresa que trabalha. E a isenção de imposto de renda vai significar, sim, um aumento de renda que vai te permitir fazer mais investimento na sua formação, na formação da sua família, na saúde da sua família, que é o que importa. Então, parabéns aos trabalhadores, porque se não fosse por vocês, nós não teríamos alguém com sensibilidade social na presidência da República para tornar esses sonhos realidade. Muito obrigado. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou em ganhar dinheiro dentro de casa, pelo computador e pelo celular, não precisar mais perder horas no trânsito ou no ônibus lotado para ir e voltar do trabalho? Quem sabe a oportunidade de se livrar da escala 6x1? Pois é, tem como. Existem inúmeras formas de se ganhar dinheiro pela internet, trabalhando de casa, do seu computador ou do seu celular. Eu estou falando de oportunidades reais, trabalho honesto, trabalho com vendas, trabalho com prestação de serviço, nas diversas áreas. Só que você precisa saber onde estão essas oportunidades, quais são essas oportunidades e o que você precisa aprender para participar delas. Então eu te indico uma escola de negócios digitais que te ensina exatamente isso. O que você precisa saber para ganhar dinheiro dentro da sua casa, com liberdade de horário, de bermuda e camiseta e ainda podendo até mudar de cidade. Clica aqui no primeiro link da descrição que vai abrir uma caixa de diálogo e você vai conversar com o Clayson. Clayson é nosso amigo aqui do YouTube. O Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber.